No programa de hoje, os 3 principais momentos de Lula em Nova York. Primeiro, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Depois, na reunião privada com Joe Biden e a tentativa de reaproximação com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Diplomaticamente falando, a viagem foi um sucesso. Mas qual o resultado prático dessa viagem aos Estados Unidos? E você vai ver também 2 notícias que chegam da Venezuela. Crianças deixam a escola para trabalhar em minas de ouro. E o relatório da ONU que mostra como a democracia no país está cada vez mais ameaçada. Milhares de mortes na Líbia por causa de uma inundação sem precedentes. O que as mudanças climáticas têm a ver com a tragédia? Depois da vinheta, o Jovem Pan Internacional vai estar no ar. Olá, muito boa noite. Lula voltou de Nova York com um capital político renovado. O presidente brasileiro foi aplaudido 7 vezes durante o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, assinou com os Estados Unidos um acordo sobre melhores condições para os trabalhadores e reatou a relação com Volodymyr Zelensky. Em termos diplomáticos, muitas conquistas. Em termos práticos, nem tanto. O discurso do Brasil estava alinhado com as propostas da ONU para a convenção deste ano, reacender a solidariedade global. O lema serviu para as Nações Unidas lembrarem aos países membros que existem 18 compromissos que devem ser cumpridos até 2030 para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e próspera. Lula falou o que boa parte do público presente queria ouvir. Propostas para a maior preservação da Amazônia, convocar as potências mundiais a pagar maior parte da conta do combate às mudanças climáticas e, principalmente, a diminuição da pobreza, cobrando mais dos ricos. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. É sempre o Brasil quem abre o evento. Tradição que remonta ao tempo da criação das Nações Unidas e como estas reuniões de alto nível foram se organizando. No papel de chefe de Estado, este foi o 8º discurso de Lula naquela tribuna, o que o coloca em um seleto grupo de poucos líderes de países presidencialistas a falar tantas vezes na Assembleia Geral. E diante de tamanho holofote, ele não podia perder a oportunidade de apresentar sua maior bandeira, a reformulação da ordem mundial. O presidente brasileiro é porta-voz da tese de que os países em desenvolvimento ganharam um novo protagonismo no século XXI. Agora, segundo ele, é preciso rever como o Conselho de Segurança, a Organização Internacional do Trabalho e o Fundo Monetário Internacional tratam aqueles que durante muito tempo ficaram à margem do sistema mundo. A representação desigual e distorcida na direção do FMI e do Banco Mundial é inaceitável. Não corrigimos os excessos da desregulação dos mercados e da apologia do Estado mínimo. As bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Lula também não poderia fugir do tema que, inevitavelmente, seria levantado pelas potências ocidentais: a guerra na Ucrânia. O presidente sabia que o assunto levaria a um campo minado, uma vez que faltou criticar a Rússia pela invasão. A saída foi jogar a culpa no grupo de 5 nações que, teoricamente, têm a prerrogativa de frear conflitos entre governos. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre, em particular, da ação de seus membros permanentes, que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Paralelo à Assembleia Geral, Lula se encontrou com Biden. E por incrível que pareça, a reunião foi mais vantajosa ao presidente americano do que ao brasileiro. Os dois assinaram um acordo que prevê a defesa de direitos trabalhistas. O aperto de mão com um ex-metalúrgico veio a calhar para a Casa Branca, que enfrenta a pior greve nos Estados Unidos do setor automobilístico. Operários das 3 maiores fábricas de automóveis cruzaram os braços, justamente exigindo melhores condições de trabalho e salários mais generosos. A movimentação de Biden, junto a alguém que fez carreira política como líder sindical, pode ajudar na pré-campanha democrata de reeleição.
Vamos aproveitar a tecnologia para beneficiar os trabalhadores. Isso significa garantir que as novas tecnologias, como a inteligência artificial e as plataformas avançadas, funcionem para os trabalhadores. E, finalmente, abordaremos a discriminação no local de trabalho. Apoiar os nossos trabalhadores é garantir que ninguém seja deixado para trás. Assim, por meio desta nova parceria, iremos, com este movimento laboral, promover uma maior igualdade dos trabalhadores, inclusive através da negociação coletiva. Por fim, o encontro mais esperado, com Volodymyr Zelensky. A conversa a portas fechadas durou pouco mais de 1 hora. Não houve a tradicional declaração conjunta à imprensa, sinal de que não houve nada de concreto a ser publicado. Manifestações só nas redes sociais. Ambos preferiram ficar nas frases superficiais. Na reportagem anterior, eu quis mostrar as diferenças entre o discurso da diplomacia e o chão da realidade. O que de prático Lula traz dos Estados Unidos para o Brasil? E aí, vou pedir ajuda do Gustavo Macedo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Gustavo, que é doutor em Ciências Políticas pela USP e professor da cadeira de Relações Internacionais no IBMEC aqui em São Paulo. E entre os seus estudos acadêmicos, ele estuda diplomacia e política externa brasileira. Então, não encontrei ninguém melhor para traduzir aí o discurso do Lula para a gente aqui, para a nossa audiência. Gustavo, queria começar com o que eu destaquei aqui do discurso do Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. Ele fala de combate à desigualdade, preservação do meio ambiente, que são bandeiras importantes aqui desse terceiro mandato do presidente Lula, mas o que mais me chama a atenção é ele continuar levantando essa bandeira da reforma do sistema internacional. Menos olhar para o G7 e mais olhar para os antigos terceiro-mundistas. Isso faz algum sentido? Dá para ele realizar esse sonho? Marcelo, antes de mais nada, boa noite. Boa noite para os nossos amigos da Jovem Pan Internacional. A passagem do Lula pela ONU, na abertura da Assembleia Geral da ONU, tem que ser vista num contexto amplo. O Lula está encerrando o seu ciclo de viagens internacionais nesse momento. Agora ele volta para o Brasil e deve ficar por aqui até o final do ano. O Lula veio de outras reuniões ao longo deste ano, passou pelo G77, pelo G7, pelo G20, reunião do BRICS e antes estava em Cuba, a ida para Nova York. A gente tem que olhar essa participação dele dentro desse contexto mais amplo. O que ele está tentando fazer agora aqui é reajustar a política externa brasileira. Ele quer mandar um sinal, que diplomacia é basicamente acenos. Ele está querendo fazer um sinal para o restante do mundo, dizendo, olha, estou tomando de novo as rédeas da situação da política internacional, da política externa brasileira, e estou falando como um representante desse grupo de países que anda bastante descontente. Nesse primeiro episódio aqui, nessa fotografia, a gente tem o quê? Tem um Lula representante do sul global, né? O mundo em desenvolvimento que quer ter voz. Esse segundo episódio é o Lula se aproximando do principal país, a grande potência, que entra um pouco em contradição com aquilo que ele fala, porque aqui na fala do Lula ele dá umas caneladas nos norte-americanos quando ele cita, por exemplo, o Assange, reforma do Conselho de Segurança. Então aqui ele faz um movimento de aproximação. Esse aqui é uma síntese do que ele está fazendo até então. Quando ele se posiciona próximo do Zelensky, ele assume uma postura muito arriscada. Por quê? No primeiro, quando ele fala como um representante dos BRICS, ele está aliado com a Rússia. Aqui ele aparece apertando as mãos do Biden. Perfeito. E aqui ele tem que tomar um cuidado muito grande, porque ele está pisando em campo minado. Se ele se posiciona muito a favor do Zelensky, os BRICS não fazem muito sentido, que é o resultado da sua fala na Assembleia. Se ele se posiciona muito contra, aquela reunião que ele acabou de ter com o Biden também não faz muito sentido. Então, por isso que foi a portas fechadas, para que a gente não tenha necessariamente acesso ao conteúdo dessa discussão. O mais importante daqui é a fotografia, uma fotografia neutra. Ele quer mandar um recado para os dois lados. Continuo com a política de neutralidade, que é marca da política externa brasileira. Perfeito. Gustavo Macedo, doutor em Ciência Política pela USP, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Bom, o Lula, como você falou, vai agora ficar um bom tempo, presumidamente, em território brasileiro, mas eu espero contar com os teus conhecimentos, Gustavo, para quando ele der voltas ao exterior, para a gente ler esses sinais da diplomacia brasileira fora do país. Com certeza, Marcelo. Muito obrigado, muito obrigado aos amigos da Jovem Pan Internacional. Eu quero continuar aqui o nosso programa chamando a atenção para uma reportagem especial. Um triste retrato da crise sem precedentes na Venezuela.
crianças deixam a escola para ser usadas como mão de obra na mineração de ouro no sul do país. Martim é uma criança de 10 anos que não sabe ler. Trocou os livros pelas ferramentas ainda na infância. Aprendeu a escavar com rapidez ao lado dos primos de 9 e 11 anos. Os três trabalham em uma mina ao ar livre em El Callao, uma cidade venezuelana marcada pelo som das máquinas que moem pedras em busca de ouro. A presença de crianças nos locais de extração de metal precioso no estado de Bolívar, no sul da Venezuela, começou como uma distração aos pequenos, até se tornar uma questão de sobrevivência às famílias, como constataram organizações de direitos humanos que monitoram regiões pobres da América Latina. Em meio à lama, dezenas de meninos e meninas utilizam bandejas de madeira entre pedras, vidro e até lixo em busca de pepitas que aderem ao mercúrio, substância tóxica para a saúde, em especial a de quem está na fase de desenvolvimento do corpo. Os menores se tornaram mão de obra estratégica para os mineradores por conseguir passar por entradas estreitas das minas. Sob o sol forte e com as costas curvadas pela carga, o menino caminha o melhor que pode até outro poço próximo e continua com a escavação. Martim, que vive na aldeia de El Peru, nunca foi à escola. Gustavo tem 11 anos e está na mesma situação. Ele mesmo nos conta um pouco da rotina, baseado em trabalho duro, ao qual está lhe custando a infância e prejudicando a saúde. Na gravação, o rosto do menino foi coberto e a voz alterada para preservar a identidade dele. Se lo doy a mi mamá. O ouro que eu coleto dou à minha mãe, para que ela compre comida. Às vezes eu compro alguma coisa para mim, alguma coisa para os meus irmãos. Algo a mis hermanos. Segundo uma pesquisa realizada na Venezuela pela Universidade Católica Andrés Bello, na mesma região onde foram gravadas as imagens desta reportagem, cerca de 1.000 crianças trabalham na mineração. O relatório que denunciou a exploração infantil ainda destaca casos de agressão sexual sofrida pelos menores. Ativistas e ambientalistas alertam que a mineração no sul da Venezuela abriu espaço para traficantes de drogas, guerrilheiros e paramilitares. O pequeno Gustavo conta, em condição de anonimato, os riscos que ele e a família enfrentam todos os dias para garantir um mínimo de sustento. Trabalhando na mineração me dá medo quando caem os barrancos, quando tem deslizamento, quando está chovendo. Também me dá medo quando tem brigas, quando as pessoas brigam entre si. As autoridades do país rebateram críticas ao relatar a destruição de uma série de acampamentos ilegais, sobretudo no estado do Amazonas, onde 2 pessoas morreram semana passada em um confronto entre garimpeiros ilegais e o exército. A mãe de Gustavo, que tem 28 anos e que trabalha na mineração desde os 12, explica que foi no agravamento da crise venezuelana que seus filhos também abandonaram a escola e foram obrigados a repetir a trajetória de vida dela. A Venezuela registrou este ano a maior taxa de desnutrição da América Latina, com cerca de 23% da população não conseguindo atender às necessidades mínimas de energia alimentar por pelo menos um ano. A conclusão é da FAO, a Agência da ONU para a Alimentação e a Agricultura. Ainda falando em Venezuela, um levantamento publicado esta semana pela ONU indica que o governo de Nicolás Maduro intensificou ataques contra a democracia. A denúncia chega em um momento delicado. O país realiza em novembro, agora, primárias para as eleições do próximo ano. A investigação sobre supostas agressões à liberdade política na Venezuela foi conduzida pela Missão Internacional de Apuração de Fatos da ONU. Os fatos se basearam em denúncias entre 2020 e 2023. A conclusão das Nações Unidas é de que existem motivos razoáveis para acreditar que foram cometidas pelo menos 5 mortes, que no relatório aparecem como privações arbitrárias da vida, 14 desaparecimentos, que podem entender como sequestros, e 58 detenções arbitrárias, ou seja, aquelas sem embasamento jurídico.
Além disso, os peritos registraram 28 casos de tortura ou outros tratamentos cruéis contra pessoas presas e 19 casos de violência sexual. Trata-se de um panorama alarmante, já que os partidos venezuelanos irão realizar prévias em pouco mais de um mês para a eleição presidencial de 2024. Lembrando que uma forte pré-candidata da oposição, Maria Corina, foi proibida de concorrer a cargos eletivos por 15 anos. Ela nega os casos de improbidade administrativa que levaram à condenação. Maria Corina se soma a uma lista de rivais políticos do chavismo, que sofreram algum tipo de restrição para impedir as candidaturas nas últimas 2 décadas. Embora o próprio relatório sinaliza que o número de denúncias graves contra a democracia tenha caído, na Venezuela, desde 2021, a estrutura repressiva do Estado não foi desmantelada. A investigação da ONU acusa o Estado venezuelano de recorrer a ameaças, vigilância e assédio constantes, difamação e censura para sufocar a oposição. Nicolás Maduro foi reeleito em 2018 em uma votação boicotada pela oposição e não reconhecida por muitos países, a exemplo dos Estados Unidos. Em 2019, Washington e parte da comunidade internacional reconheceram Juan Guaidó, líder da oposição, que se autoproclamou presidente interino. A própria oposição venezuelana pôs fim à presidência interina em janeiro deste ano, ao concluir que Guaidó não havia cumprido as propostas de mudança política. Ao meu lado, Marcelo Suano dispensa apresentações. Eu adoro falar com o Suano sobre vários assuntos. Ele que é analista, comentarista aqui da Jovem Pan. Eu gosto de falar com ele sobre vários assuntos, em especial sobre a Venezuela. Ele entende muito a respeito do país, tem livro publicado a respeito da Venezuela. Suano, obrigado mais uma vez pela tua presença. Queria que a gente fizesse uma síntese dessa imagem aqui, o chavismo. Começa em 1999 e só houve uma alternância do poder, se é que a gente pode chamar assim, do Chávez para Maduro, porque o Chávez morre em 2013 vítima de um câncer. E aí o seu fiel escudeiro continua esse legado que dura há mais de 23 anos. O que a gente viu na reportagem, Suano, é que não existe uma chance da oposição conseguir chegar ao poder. É uma espécie de uma autocracia, uma democracia cerceada. Queria a tua avaliação a respeito desses dados que saíram recentemente da ONU, que existe ainda mais repressão contra a oposição venezuelana. Favalli, meus cumprimentos a ti, cumprimento a produção da Jovem Pan, esse público maravilhoso que nos acompanha. A imagem é maravilhosa. Olha que coisa curiosa quando você falou. É uma continuidade, até porque ele é aquele que foi indicado pelo Chávez. Não é apenas isso. Ele foi escolhido a vice-presidente pelo Hugo Chávez na época em que o Hugo Chávez estava adoecendo. Por quê? Porque o Chávez não poderia ter uma personagem qualquer que pudesse fazer sombra ao seu legado. Ele já imaginava dessa possibilidade. Lá no sistema político venezuelano, o presidente escolhe o vice-presidente, ele indica depois de eleito, ele não é eleito na mesma chapa. Então é a continuação de um processo, de um regime que foi se construindo, paulatinamente foi se tornando cada vez mais autoritário para tentar configurar uma autocracia ou uma ditadura, que é o que hoje todos identificam no mundo e os principais analistas. É muito curioso porque quando você vê o caso do Nicolás Maduro, ele assume em 2013, participa de uma eleição, ele faz essa eleição que foi extremamente questionada logo depois da morte do Chávez, porque houve uma vitória com pequena margem de votos, e ele é reeleito 6 anos depois, numa reeleição que foi altamente contestada, porque todo o processo que vai de 2017, na convocação da Constituinte, até a convocação das eleições, que era para ser no final de 2018, foi antecipada para maio. O Maduro queria em março, porque ele fez um processo em que ele deslegitimou os partidos políticos da Venezuela. Só o PSUV que teve um grande problema e não foi reconhecido, foi boicotado. E aí eu faria um complemento àquilo que se faz do Guaidó. O Guaidó não se autoproclamou.
Ele foi investido porque foi declarado vacância do cargo pelo não reconhecimento da eleição que escolheu o Maduro. Aí o que ocorreu? Como ele ali foi eleito presidente da Assembleia, constitucionalmente a Assembleia tinha que colocar e investir o presidente da Assembleia que tinha sido eleito para interinamente convocar novas eleições. E houve a confusão, ele acabou ficando mais tempo no cargo. É uma continuidade. Queria pegar uma palavra que você usou. A gente, resumidamente, fala da Venezuela como uma ditadura. Mas talvez ali na risca da regra, olhando mais uma teoria livresca, uma autocracia. Por quê? Existe uma eleição. Aliás, o Hugo Chávez dizia isso. A Venezuela é o país mais democrático do mundo, porque quase todos os anos tem uma eleição. E, de fato, ele sempre convocava um plebiscito, um revogatório. Sempre houve eleições desde 1999, quando ele chega ao poder, na Venezuela. Sim. Mas não dá para dizer que elas são justas, claras, honestas, e os dois lados, governo e oposição, têm capacidade de brigar de igual para igual, né? As regras lá são são claras, porém todas elas favoráveis àquele que ocupa o poder e tem a maioria no parlamento, ou melhor, na Assembleia Nacional Bolivariana. Qual é a grande questão? Ter muitas eleições é uma condição necessária para a democracia, mas não é suficiente. A democracia, ela se consolida com várias outras instituições, dentre elas, ou procedimentos, dentre eles aqueles que levam ao controle daqueles que chegam ao poder e permite a sua renovação pelas regras claras de substituição. Qual é a grande questão? O CNE sempre respondia às demandas do Hugo Chávez e ele fazia cassação de registros de candidatos, fazia cassação de registros de partidos. Em 2017 para 2018, por exemplo, foram anulados todas as autorizações dos partidos políticos. Por quê? Porque chegou-se à conclusão de que os votos não correspondiam ao número de filiados, então tinha alguma coisa errada. Foram descredenciados todos os partidos, exceto o PSUV. Foi essa grande confusão que levou à deslegitimação da eleição de 2018. Claro. Então, você ter a eleição constante não é condição suficiente para ter democracia. E a Venezuela é um caso muito claro porque os poderes são tomados por um único grupo. E aí nós temos essa realidade. Suano, olhando o outro lado da moeda, a gente tem falado aqui do governo, do chavismo, mas também você vê uma certa responsabilidade, uma parcela de culpa da oposição. A gente viu aqui a cassação ou então tornar Maria Corina inelegível pelos próximos 8 anos. Uma oposição desfragmentada torna muito menos fraco diante desse poder que o PSUV, né, Partido Socialista Unido da Venezuela, criou nesses últimos 23 anos? Favalli, genial. Não à toa você é aquele que explica e descomplica os acontecimentos internacionais. Olha que coisa curiosa. Quando você fala da oposição, se imagina que a oposição na Venezuela, ela é um todo, ela é unitária. Não. Ela é totalmente fragmentada, tanto que a principal frente, que é a Mesa de Unidade Democrática, ela é composta desde liberais e conservadores até de chavistas que se voltaram contra o regime e indivíduos que se voltaram contra um determinado espectro da esquerda. Até teve um momento que até o Partido Comunista da Venezuela, exatamente, que existe lá, era contrário ao PSUV. Ou seja, você tem uma oposição fragmentada que não consegue fechar numa única liderança. E quando vai para disputa política, acaba normalmente surgindo vários outros candidatos, porque é muito fragmentado e não tem uma pauta ideológica comum. Suano, eu me somo às milhares de pessoas que nos assistem, que nos ouvem, que aprendemos todos os dias contigo. Alguma. Obrigado mais uma vez. Queria que você ficasse aí numa posição privilegiada para ver o restinho do programa. Claro. A região norte do continente africano enfrenta uma rara situação por causa das mudanças climáticas. Na Líbia, inundações forçaram a retirada de pelo menos 40 mil pessoas. Um balanço oficial do governo indica cerca de 3.300 mortos, mas organizações humanitárias temem que o número seja muito maior. As buscas por milhares de desaparecidos continuam na Líbia. Segundo a Organização Internacional para Migrações, os deslocados por causa das enchentes precisam urgentemente de alimento, água potável e apoio psicossocial. A dificuldade de calcular o número exato de mortos traduz o tamanho do caos político no país. A cidade de Derna, às margens do Mar Mediterrâneo, foi uma das mais prejudicadas pelas inundações. Centenas de manifestantes incendiaram a casa do prefeito, exigindo respostas para a catástrofe.
Moradores denunciam não ter recebido alertas suficientes das autoridades. Muitos dizem ter sido avisados para ficar em casa e não para deixarem o local. Uma das equipes de resgate da ONU não teve permissão para entrar na cidade. Todo o conselho municipal foi demitido. A rede de telefonia e os serviços de internet foram cortados na noite de terça-feira e os jornalistas orientados a abandonar a cidade depois dos protestos. Autoridades relataram rompimento de cabos de fibra ótica, mas especialistas afirmam que o corte foi proposital, para impor um apagão por conta da grande cobertura da imprensa das manifestações. Desde a deposição do líder Muammar Gaddafi, que ficou no poder por mais de 4 décadas, a Líbia foi dividida por disputas pelo poder. Atualmente, o país tem 2 governos, um reconhecido pela ONU e outro no leste do país, apoiado pelo general Khalifa Haftar, que chamou as inundações de um desastre natural. Muitos líbios discordam, acusando o governo de negligência. Manifestantes exigem uma investigação. Um morador de Derna se manifestou sobre o caso. Eu culpo os oficiais. Esta é a realidade em que vivemos. Os oficiais são ladrões. Não somos funcionários públicos, somos cidadãos comuns. Ganhamos a vida dia após dia. Não queremos nada do governo, não há mais nada a dizer. O segundo andar, onde fica o meu irmão, também está danificado. Meus 2 irmãos. Um dos meus irmãos está casado e apenas 1 ano e meio perdeu o sustento e tudo mais. Não temos nada. Esta é a nossa vida agora. E as inundações na Líbia também são um alerta para o aquecimento global. A chuva foi causada pela passagem da tempestade Daniel, que também atingiu Grécia, Turquia e Bulgária. Cientistas afirmam que esse tipo de fenômeno será cada vez mais comum por conta das mudanças climáticas. Durante a Assembleia Geral da ONU, o secretário-geral Antônio Guterres comentou a crise climática. A humanidade abriu as portas do inferno. O calor horrendo está tendo efeitos horrendos. Agricultores perturbados vendo as colheitas serem levadas pelas enchentes. Temperaturas sufocantes geram doenças e milhares de pessoas fogem com medo à medida que incêndios históricos se intensificam. Um estudo indica que o verão deste ano foi o mais quente já registrado no hemisfério norte. Cerca de 3,8 bilhões de pessoas foram expostas a 30 dias ou mais de calor extremo agravado pelas mudanças climáticas. A longa história de conflitos entre o Azerbaijão e a Armênia teve mais um capítulo de violência nessa semana. Uma ofensiva do exército de Baku deixou mais de 200 mortos e provocou um alerta geral na região. O editor internacional Fabrício Naitsky explica pra gente essa história. Uma região em disputa há décadas. Esse é o chamado Nagorno-Karabakh, palco de mais um conflito violento entre Azerbaijão e a comunidade armênia na última semana, com pelo menos 200 mortos. Na última terça, o exército azerbaijano rompeu um cessar-fogo vigente desde 2020, com uma forte ofensiva relâmpago para retomar o controle da região. O ataque veio uma semana após a eleição do novo presidente local, em um governo que não é reconhecido por nenhum país estrangeiro. O território de Nagorno-Karabakh está localizado no sul do Azerbaijão, no oeste asiático, e é legitimado pela comunidade internacional como parte do país. Mas a população, de cerca de 120 mil pessoas, é quase inteira de etnia armênia e tem controle político. O povo armênio, de maioria cristã, afirma estar na região há mais tempo, há pelo menos 2.000 anos. Já o Azerbaijão, com população de origem turca muçulmana, também diz possuir relações históricas com a área. Os conflitos se intensificaram com a dissolução da ex-União Soviética, entre o final da década de 1980 e o começo dos anos 90. Na Primeira Guerra, mais de 30 mil pessoas morreram e 1 milhão precisou deixar a área. Em 2020, em plena pandemia, os embates foram retomados. Em um confronto que durou 44 dias, o Azerbaijão recuperou 1/3 do território, com um saldo de 6.500 mortos. À época,
o governo da Rússia interferiu e conseguiu fazer com que os países assinassem um cessar-fogo, além de enviar quase 2.000 militares para garantir a paz na região. O Kremlin também foi responsável por abrir o chamado Corredor de Lachin, a única passagem entre Nagorno-Karabakh e a Armênia. O governo de Baku, porém, deu início a bloqueios na área no final de 2022 e acusou os armênios de traficarem armas pelo caminho. A força mostrada pelo exército do Azerbaijão está relacionada ao investimento militar do país, somada à incapacidade russa de manter a paz em meio à guerra na Ucrânia. É o que diz o professor de Relações Internacionais da ESPM, Gunter Hudzit. Esse avanço é o mais recente desses conflitos, né? Eu estou falando desses recentes conflitos, estou falando de 4 anos para cá, em que pelo boom do petróleo, principalmente o preço alto do petróleo nos últimos anos, isso favoreceu muito o Azerbaijão. O PIB do país cresceu muito mais do que o PIB da Armênia. E, consequentemente, os gastos militares azeres também subiram exponencialmente mais do que os dos armênios. Por isso que as Forças Armadas do Azerbaijão conseguiram vitórias tão rápidas, tão decisivas nesses últimos anos, porque eles realmente vêm investindo na sua capacidade militar ofensiva. Muita gente ficou espantado com os usos dos drones na guerra da Ucrânia, mas os azeres já usaram isso recentemente contra os armênios e de uma forma muito efetiva. Um dia após o último ataque, o Azerbaijão confirmou um novo cessar-fogo temporário e a abertura de negociações com os separatistas armênios, com o desarmamento total das tropas no território. A notícia agradou o Kremlin, mesmo com a morte de 2 soldados russos, e ajudou a acalmar parte dos ânimos da comunidade internacional. Sob protestos na capital Yerevan, o governo da Armênia admite a possibilidade de Nagorno-Karabakh passar para o controle azeri, mas a população no enclave teme uma limpeza étnica e pede garantias de segurança em meio a um possível retorno da comunidade azerbaijana antes de entregar as armas. Não é nem um acordo, né? Seria praticamente uma capitulação, porque não tem como eles se defenderem. Então, sim, a população corre um grande risco de ter uma limpeza étnica. Na melhor das hipóteses, eles serem expulsos, e, portanto, serem enviados para a Armênia, e na pior das hipóteses, serem mais uma vez massacrados. Então, a situação ali é realmente preocupante do ponto de vista dos direitos humanos e principalmente para o Ocidente, que tanto tem esses princípios como base da nossa civilização. Muito aguardado pelo mundo, o resultado das negociações deve trazer implicações diretas na geopolítica da região. Mas sem manter relações diplomáticas, os 2 países vão precisar encontrar um caminho para negociar a paz. Eu queria encerrar o programa de hoje agradecendo a parceria da editora Roberta Pasqualin, responsável pela edição de imagens que vocês acabaram de ver. Queria também agradecer a uma enorme e muito competente equipe que fica por trás das câmeras. Sem eles, eu não teria feito nada disso. Quem quiser rever, é só procurar pelo episódio de hoje na página da Jovem Pan no YouTube. Nos sigam nas redes sociais para mais conteúdos como este. Até a semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.